Olá, sejam bem-vindas ao Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Yeah! Tamo animada hoje. O tema hoje é animado. Depois do último, né? Então, quem que não fica animado? Acho que essa é a emoção. Não sei se é emoção, um misto de confusão mental. Pois é. Efeito Sandra Guimarães nas nossas vidas. Todo mundo ficou confuso e a gente muito mais, porque nosso papo rolou muito mais do que só a hora de gravação do podcast. Sim. E foi um tiro no peito, um tapa na cara, tudo Muitos tapas junto. na cara. Mas foi muito bom e a gente ficou muito feliz com todos os comentários, todos os compartilhamentos. Muito, muito, muito feliz mesmo. Valeu, gente. A gente tá recebendo um retorno muito positivo de todo mundo e tá dando cada vez mais força pra gente continuar esse trabalho. Isso aí. Então vamos lá, começar o episódio de hoje. Algumas pessoas perguntam: por que a palavra feminista? Por que não só dizer que você acredita nos direitos humanos ou algo assim? Porque isso seria um jeito de fingir que não são as mulheres que têm, por séculos, sido excluídas. Isso seria uma forma de negar que os problemas de gênero afetam as mulheres. Chimamanda maravilhosa, escritora nigeriana. Não precisa apresentar ela, né? Não precisa, gente. Maravilhosa. Hoje a gente veio aqui falar de feminismo. O nosso feminismo, o feminismo das outras mulheres e o feminismo do futuro, ou o que queremos ver no futuro. Tenso. Difícil, né? Por que é tão difícil falar disso? Acho que é exatamente pela multiplicidade que é falar do feminismo, né? Nós somos muitas mulheres, mais da metade da população mundial, e muito diferentes umas das outras, né? Então é muito difícil a gente falar de um movimento feminista, uma só linha de pensamento, porque simplesmente não existe isso. Acho que quando esse tema começou a ser mais falado, acho que cada um foi num momento, tem muita gente falando de feminismo há muito tempo, mas na história de cada uma surge em algum momento específico. E aí você pega e fala o feminismo, né? Ou que a gente vê aí muito, internet, televisão, mas né, não existe o feminismo, né? Existem as regras e cartilhas do feminismo, existem os feminismos, e é isso que a gente vai tentar falar aqui um pouquinho hoje, da nossa mesma visão forma também. do lugar que a gente tá, né? Do lugar que a gente pode falar. Aqui, gravando, tá só eu e a Babi. Depois de muito tempo Sim. que a gente não fica sozinha. E a ideia dessa temporada é, sim, trazer sempre convidadas. A gente tá aqui sozinha hoje, mas a gente pediu ajuda e a gente vai ter mais vozes engrossando aqui o caldo pra falar desses múltiplos feminismos e desses múltiplos ser mulher. Eu acho que a gente pode começar exatamente por isso, né? Sobre ser mulher. Existem pesquisas que dizem que a criança só começa a identificar se ela é do sexo feminino ou masculino quando ela tá ali 4 a 6 anos. Eu não lembro exatamente a idade, mas é mais ou menos essa faixa de idade. Assim, antes disso a criança não sabe muito bem que tem uma diferença clara física entre o corpo de uma menina ou um menino, né? E eu fiquei muito pensando nisso quando a gente começou a estudar sobre esse tema. Tipo, quando foi que eu percebi que eu era do sexo feminino, sabe? Quando foi que eu percebi que eu era mulher e que isso poderia de alguma forma influenciar na minha vida? Mas ser menina, eu acho que eu lembro de alguns episódios, assim, a partir dos 6 anos. Eu não tenho essa lembrança, mas eu acho que é exatamente isso. Se existe essa pesquisa, se a questão biológica a gente se percebe nessa idade, na questão social a gente é capaz de perceber na hora que nasce, né? Sim, muito já antes. nasce metendo um brinco na nossa orelha. Obrigada, pai, que não fez isso comigo, mas é isso que a gente faz e essas diferenciações, ou agora você é uma mulher e se comporte como tal, agora você é um menino e se comporte como tal, vem desde muito cedo, né? Sim. Os bebês são iguais, dois carecas, não tem nada, mas assim, um tá lá e aí, a partir daquele momento, você já sabe que a partir dali vão ter regras e padrões pra você seguir. Sim, não, rola lacinho, né? Tem até um negocinho, às vezes o bebê é careca e tem um negócio que você põe cola no cabelo da criança pra identificar se é menino ou menina, põe um lacinho na menina. Tem com cola pra passar em criança, gente. Só pra ter essa diferenciação, porque olha só o medo que é de chamar. Não pode confundir com o menino. Nenhum. Horrível. Não horrível. Pode, terrível. Exato. Eu não posso falar nada, porque eu não sou mãe, né? Mas assim, deve ser horrível. Minha mãe, por exemplo, furou minha orelha, mas ela disse que eu chorei tanto, porque ela furou no primeiro dia meu de nascida. Que aí da minha irmã ela já não furou. Meu pai sempre foi contra, mas meu pai não tava aí nem nessa questão feministona da vida. Era uma questão de pontos de como é que fala na orelha? De acupuntura, assim? Por exemplo, isso. Ele achava que tinha muita energia, então na orelha ele não queria furar pra não... Pra quem acredita, né? Exato.
Mas foi isso, não foi nada. Mas eu acho que pra mim, memórias de muito cedo, assim, eu lembro que minha irmã gostava de sentar com a perna aberta. Eu não lembro de ter tido essa reclamação, mas vai sair sem pentear o cabelo, né? E isso muito nova, eu tô falando de 5, 6 anos de idade. De comer de boca aberta, mas aí não vem um comer de boca aberta é falta de educação pra todo mundo. É muito feio uma menina comer de boca aberta, né? Muitas coisas sempre muito tem, feio pra menina. Muitas coisas são muito feias pra menina. Eu né? acho que muito essa memória, né? Manter o cabelo grande, porque menina não pode ter cabelo curto. Eu lembro que minha mãe cortou Chanel uma vez e foi, tipo, terror e pânico, assim. Eu pequenininha. Eu lembro de muitas coisas ligadas a privações e dor desde muito cedo. Eu contei no episódio com a Mayara a questão do salão, essa coisa do cabelo crespo, alisar, escova. Mas acho que antes disso, até pra fazer unha, minha mãe levava a gente muito cedo, ou qualquer coisa de cabelo assim, desde muito cedo. E aí eu lembro dessa frase que foi: se acostuma que é isso, é ser mulher. É sofrer, é doer. É picar a cutícula quando foge, ou é o quente do secador, essas questões ligadas à dor. E também a primeira vez que eu depilei muito cedo com cera quente, e aí também sempre ligado ou à dor ou à privação. E eu lembro de uma coisa muito forte que eu lembro desde bem novinha, era a questão dos shorts curtos, assim, que eu usava muito short curto. Eu também. E aí começou a ser um problema. Teve um momento, não sei se com 10, 11 anos, começou a ser um problema na escola, porque aí os meninos estavam alvoroçados. Então, Thaís, resolve isso, você não pode vir com esses shorts. Não era assim, eu estudei em colégio público, então não tinha uniforme. Uniforme em colégio público é camisetão, né? Não tem a parte de baixo. Então você podia ir livre, eu ia com um shortinho mega curto, eu lembro que a camiseta ficava quase que um vestido, porque o short tava no meio da bunda, sim. Mas todas as meninas iam, tá? Era uma fase daqueles shortinhos da side play, nossa, denunciando idade feia aqui. E aí eu lembro que eu ia pra diretoria todos os dias. E outras meninas não iam. Eu ia. E eu não entendia por quê. E aí a diretora ficava super sem graça, a diretora mulher, ficava super sem graça de me falar, cheia de dedo, não entendia por que eu ia lá. Eu acabava indo pra diretoria. E aí um dia ela falou assim, porque você, né, resumindo, não sei que jeito ela usou pra falar isso, mas resumindo que eu já tava mais envolvida. Eu já tinha colchão, já tinha bundão. E que os meninos, eles não conseguiam se controlar. Então eu precisava ir com roupa maior, com short maior. Naquela hora, eu nunca fui muito de confrontar as coisas. Eu não fui uma feminista mirim, não. Eu era muito de me culpar e também não aceitar. Naquela hora eu carreguei a culpa e falei, nossa, eu tô fazendo isso. Que vergonha. E eu troquei. Aí, obviamente, a partir daí, eu comecei a usar sempre roupas mais largas, mais compridas. Então, nessas questões de privação, assim, né? De deixar de. O que você deixou de fazer por ser mulher, muitas coisas. Tem a lista aqui, posso passar a lista comprida. Se vocês quiserem compartilhar de vocês também. Eu acho que pra mim foi muito em comparação com meu irmão, assim, porque eu sou a filha mais velha e meu irmão é 4 anos mais novo que eu. E ele pôde várias coisas. Ele pôde várias coisas, mesmo sendo mais novo, ele podia várias coisas que eu não podia. Depois de uma certa idade começou a ficar muito claro, assim, de poder ficar lá em Brasília, a gente mora em quadras e os blocos têm pilotis, né, tudo vazado, não tem prédio fechado, então as crianças ficam na rua mesmo, isso é muito legal, mas fica clara a diferença, assim, de, tipo, as meninas sobem muito mais cedo que os meninos, então a gente subia muito mais cedo que os meninos, ficar na casa de amigo até tarde, ir pra festa, né? Tipo, meus pais sempre faziam questão de buscar. E tem umas coisas de amigo, bem sutis que são as coisas que a gente nem questiona e nem reclama, porque a gente nem sabe. Por exemplo, andar sem camisa não dá. É o tipo de direito que a gente nem questiona não ter. Porque não é nosso mesmo, nem podemos. Mas esse, quando é muito claro assim, é o que desde sempre, desde cedo dói. E aí você fica, ou você faz como eu fiz, que é tipo esse fechar total, ou confrontar e aí ir pra questão do embate sempre e tal. O que as duas coisas são péssimas e cansativas. Mas o que eu ia falar é que esse nosso relato é muito parecido porque é um relato de duas mulheres brancas, com certeza, que meio que lutaram, né, desde cedo por uma questão de poder ser dona do meu corpo, poder sair na rua, e que é uma pauta muito diferente de outras questões de ser mulher, principalmente da mulher negra, por exemplo. Mas eu acho que é assim que a gente foi chegando, né? Quando a gente fala sobre a luta pelos direitos das mulheres, a gente fala também, né, por que nós, mulheres, tenhamos vidas em que nós não tenhamos que passar por repressão, por opressão, por violência, principalmente em locais públicos. E acho que eu vou além, é a exclusão da mulher na cidade. As cidades não são pensadas para mulheres, porque elas não foram projetadas por mulheres. Nossas demandas, né, nossas necessidades, das mais básicas, né, como ir ao mercado, buscar o filho, são difíceis de serem feitas pelas mulheres. E até coisas simples, como caminhar numa rua,
né? Poder sair para o trabalho de uma maneira tranquila, saber que você não vai sofrer uma violência sexual. Então, eu sei que a cidade em que eu vivo é uma cidade muito diferente da cidade em que os homens da minha vida vivem. E isso é por uma questão de gênero, é porque eu sou mulher. Porque, enquanto mulher, eu não sou entendida como um ser que deveria estar no espaço público, e sim como um ser que deveria estar no espaço doméstico. Então, quando eu vou ao espaço público e tento conquistar esse espaço, eu não deveria estar lá nessa noção dessa sociedade baseada no machismo, né? Então é por isso que eu sofro assédio sexual, sofro outros tipos de violência. É uma ação que não tem nada a ver com desejo, esse assédio, e sim com controle. Eu acho que uma situação que é muito frequente em questão de repressão, questão de fazer a gente se sentir diminuída, né, ambiente de trabalho. Eu já vivi muitas vezes situações onde qualquer coisa que representasse a mulher, por exemplo, cor rosa, para você aplicar a cor rosa num trabalho, as pessoas veem como um sinal de fraqueza, como uma coisa que não vai passar confiança, né? Sem querer vincular a figura feminina ou qualquer coisa do tipo, né? Ou então a gente ouve muitas opiniões homofóbicas também, principalmente se for um homem aplicando rosa, pior ainda, né? Então tudo que representa o feminino parece que as pessoas veem como uma coisa que não transmite confiança, né? Eu acho que situações de reunião, né, onde a maior parte das pessoas que estão falando é homem, a gente é menos ouvida, a credibilidade diminui bastante, as pessoas não prestam atenção no que você fala. Isso eu vivi com frequência e a gente precisa enfrentar mesmo e olhar nos olhos para falar, para ser ouvida. E mesmo assim, só quando um homem afirma o que você disse, né, reafirma ou diz a mesma coisa, é que é levado em consideração. Ser mulher é um peso tão diário que a gente naturaliza isso muito cedo, né? Eu demorei muitos anos para entender o peso de certas coisas que eu vivia ali, anos a fio, achando que aquilo fosse normal, que fosse certo. Eu acho que principalmente no trabalho, no meu caso. Foram alguns chefes assim que insinuavam que eu não poderia fazer alguma atividade que exigisse maior domínio físico ou domínio emocional, né? Eles davam a entender que algum colega homem teria mais capacidade por estar mais preparado para viver aquilo. E eu não estou falando assim de atividade que depende de algum tipo de esforço físico, porque quem sabe em alguma situação poderia fazer sentido, já que eu sempre fui uma mulher pequena e baixa. Eu estou falando mesmo de rotinas da minha profissão de jornalista, como repórter. Na época em que se eu precisava cobrir um assassinato, às vezes entrevistar outros homens de cargos, né, de alto escalão. Em situações assim eu já cheguei a não ser escalada para cobrir pauta importante em favor de colega homem que era estagiário com anos a menos que eu de profissão, mas porque ele era homem. Antes eu achava que isso era algo mais ligado à minha idade, início de carreira, né, ao fato talvez de eu parecer mais nova quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Até o fato de eu ser mulher e de eu ser mãe solo me incomodar de novo no trabalho há pouco tempo. Antes mesmo que alguém pudesse me perguntar da capacidade de eu poder assumir um trabalho, coisa que eu sou muito correta, principalmente porque a primeira a ser influenciada por excesso de trabalho é minha filha. Então eu sou extremamente correta na hora de pegar trabalho novo. Mas antes que eu tenha a chance de medir, de informar a minha capacidade de pegar um trabalho novo, já aconteceu de eu me sentir despreterida logo de cara. Em uma situação específica, que foi a mais gritante, quando eu precisei negociar alguns prazos injustos, né, em uma agência de publicidade onde eu trabalhei, a pressão foi tão grande que eu cheguei a ouvir de um chefe meu que eu precisava aprender a gerenciar minha vida pessoal, porque ela estava atrapalhando o meu trabalho. Não importou o fato de eu mostrar tecnicamente que o prazo era injusto, não importou o fato de eu comprovar em relatório, por e-mail, que as datas estavam ruins. Isso sem eu ser questionada, sem eu receber algum tipo de feedback, para que, né, eu pudesse apresentar esses relatórios sobre o meu rendimento, que eu pudesse justificar novamente, mas eu não fui questionada, né? De novo, eu fui a mulher que não deu conta.
Eu acho que É, no momento esse a que gente tá que eu me vi mais privada, eu acho que foi na minha vida adulta já. Porque aí você vê a questão de diferenciação no ambiente de trabalho, Sim. você vê a questão de assédio, que eu já fui assediada em ambiente de trabalho, e mais também. Tem algumas Questão histórias. de pressão social, eu tive um relacionamento muito longo que era pra ter terminado num casamento e não terminou no casamento, mas a pressão pra isso acontecer, eu senti que foi muito grande. E aí que eu comecei a me questionar a maioria das coisas, na Pressão verdade. pra ser mãe, maternidade Pressão pra ser compulsória. mãe. Vários questionamentos de que até hoje eu me pergunto. Teve uma vez que uma amiga minha falou, mas é engraçado, né? Porque se você não tiver filho, parece que tá faltando alguma coisa. E eu, tipo, cara, fala isso pra uma pessoa que não pode ter filho, que é muito. Assim, uma mulher um incompleta. filho biológico, né? Quebrada. Aí tem a questão também de que você pode ter filho de outras maneiras, que não só. Mas é sempre um questionamento, assim, né? Mas eu fico pensando, essa foi o nosso primeiro contato com o ser mulher. E aí cada uma que lidou de um jeito pra tentar meio que sobreviver ou se aceita. Então tem aquele lado que às vezes você entra na coisa do tipo se masculinizar pra pertencer ou manter ali, se for o seu jeito. Porque eu sempre fui muito... Mas até isso eu fico questionando. Sempre fui muito do feminina nas características que são aceitas como femininas. Do tipo, muito doce, muito meiga, muito educada. E depois que isso veio com uma quebra total, e aí eu fico sempre me questionando qual era pra ter sido eu era meiga, né? E depois que eu me identifiquei como uma mulher que possa, eu virei uma mulher mais agressiva ou mais, né, assertiva e tal. Ou o contrário. Eu não sei. Você se reprimiu a vida inteira e agora nunca saberei. tá isso. Nunca saberei. Mas é interessante pensar nisso, que a gente não sabe nem diferenciar isso, né? O que sou que eu e o que era pra ter sido. É muito triste a gente pensar que um sistema como o patriarcado é responsável por minar várias das suas escolhas, assim, de tudo, de personalidade, de vida, de carreira, de relacionamento, pra tudo, com assim. certeza, com certeza. Eu gosto dessa frase, eu acho que eu tirei ela, eu terminei de ler o livro, que é um livro bem curtinho, Feminismo em Comum, da Marcia Tiburi, e ela fala muito disso, né, da gente questionar o nosso feminismo. Então ela fala muito do feminismo não é um conceito, não é só um conceito, né, é um projeto de sociedade. Porque a gente fica muito nessa, hoje ainda em alguns lugares é meio, né, as mulheres não querem se identificar como feminista, mas hoje em dia é muito mais tranquilo, camisetinha feminista, tudo é feminista, girl power, irmãozinho e tudo mais. Mas não é só um selo que a gente põe lá, feminista. O que a gente faz com esse selo, né? O que a gente faz com esse conceito? Não adianta só pra categorizar, essa mulher é feminista, essa não é. Essa campanha é feminista, essa não é. Essa empresa é feminista, essa não é. É um projeto de sociedade. A gente quer... O que a gente quer ver de mudança no mundo de verdade. Exato. Né? A gente quer construir alguma coisa, a gente quer mudar alguma coisa, a gente quer trocar alguma coisa pra aí realmente isso ter um efeito na vida, nas nossas vidas e na vida das próximas mulheres que vão vir. Porque é um projeto que provavelmente a gente não vai se beneficiar dele. Ver por completo. A gente pode sim se beneficiar de algumas, né, pautas que a gente tá tentando aí lutar pra agora. Mas, exato, por completo aí a gente vai deixar pras próximas gerações. E aí eu acho importante a gente ressaltar que o feminismo não é o contrário de machismo, né? Que muita gente confunde, assim. Tipo, o feminismo vem pra quebrar o machismo e substituir o machismo. Bora, matriarcado! Uhul, não vejo a hora! Morte aos homens, que não é essa ideia de oposto, né? É uma ideia de agregar. O machismo, o patriarcado, ele veio aí sendo construído historicamente, reinando nos últimos não sei quantos mil anos. E não tá dando certo. E não tá dando certo. Legal, não tá legal. E o feminismo tá vindo pra desconstruir isso e pra mostrar que pode ser diferente, né? Então, essa ideia de ser a construção de uma sociedade mais equilibrada que fortalece a nossa frente de luta, eu acho. Assim, é a única coisa que tá em comum em todos os movimentos feministas, né? Em todas as frentes movimentos. E como a gente falou muito no episódio passado com a Sandra e nessa questão de todas as lutas e tudo mais, é uma luta que também não vai conseguir vir sozinha. Sim. É uma luta que também tem que abraçar todas as outras. Como a gente fala muito de interseccionalidade, a gente falou no episódio passado, é bem isso mesmo. Como a gente pode separar algumas coisas que estão nas mesmas pessoas. Uma mulher negra, por exemplo, ela não pode se dar o luxo de ser só feminista, né? Porque ela vai sentir na pele a questão da raça. Uma trabalhadora, ela não pode querer dizer só, né, sobre, girl power, vamos lá, mulheres, meu corpo, minhas regras, eu quero ter o direito de postar minha bunda no Instagram. Legal pra quem tá nessa pauta, mas, né, existem outras que vão precisar andar juntas pra poder fazer sentido pra aquelas pessoas, porque, né, senão vamos ficar aqui nessa questão de muito dizer, sou feminista, eu quero, eu posso, eu vou, mas a gente não vai realmente fazer isso que a gente tá propondo aqui, que é construir uma nova ideologia, contra essa ideologia que tá posta, que é o patriarcado. Já deu de patriarcado. Eu tô saturada.
Eu acho legal porque a gente veio esse momento de empoderamento muito grande, né? Que a gente conseguiu se identificar e falar, não, é isso daí que eu quero. Eu quero poder sair vestida do jeito que eu quero me vestir, Claro, eu quero me comportar do jeito que eu importante, quero me comportar, eu quero atuar na sociedade do jeito que eu sempre quis. Mas agora tem que dar um passo à frente. Como a gente vai mudar isso? Como que a gente vai mudar isso? Não é só a gente se vestir e se portar de certa forma, né? Desrespeita absolutamente tudo que nos circunda, assim. Eu não sei conceituar, assim, se é um movimento, se é uma concepção de vida, tipo, um movimento social, tipo, fora de mim, se é uma concepção de vida, tipo, uma coisa que eu tenho pra mim. É um pouco dos dois, assim, né? Mas é o que faz com que a gente consiga ter uma outra perspectiva sobre o funcionamento das coisas, assim. E nesses dois aspectos, né? Tipo, mais sociais e mais individuais, assim. Que eu acho que a nossa forma de conceber o mundo, de perceber as coisas e a nós mesmas, ela é condicionada por uma determinada lógica. E aí, pra mim, o feminismo é uma outra forma de conceber as coisas, assim, né? E que tem a ver justamente com isso de que o feminino ele não é condicionado pelo masculino. Ele não tá em função do masculino, ele não deve nada ao masculino, enfim. Mas que o feminino, ele tem a sua força, tem a sua autonomia, tipo isso. Sua independência, sua... É uma coisa de uma lógica mesmo, entendeu? E aí, a partir dessa lógica, você parte para outras coisas, tipo, de liberdade sexual das mulheres, de liberdade de trabalhar, liberdade sobre o corpo, enfim. Eu acho que o feminismo tá aí para quebrar esse padrão. De que mulher é isso, homem é aquilo, de que mulher chora mais, de que homem é mais forte, de que mulher é sensível, cuidadora, maternal e que tem que estar voltada para a família, enquanto o homem é aventureiro, livre, são chefes melhores, são profissionais melhores. Isso não existe, a gente já sabe que isso não existe. E o feminismo precisa continuar gritando mais alto. Por enquanto, pelo menos, durante os próximos anos, o feminismo precisa gritar mais alto, sim, para garantir que a geração da minha filha, dos nossos filhos, não duvidem disso da mesma forma que eu duvidei. A gente só vai ter mais igualdade, menos sexismo, menos machismo, quando o feminismo for entendido como algo natural, o mínimo possível para que mulheres sejam respeitadas no mercado de trabalho, assim como os homens. Essa questão da percepção, de perceber que tá tudo errado e que não é à toa, porque às vezes a gente acha, acho que Sandra falou isso também, não lembro quem já falou isso também, do tipo, as coisas aconteciam de maneira meio truncada, meio errada na minha vida, algumas coisas me faziam sofrer, algumas coisas me machucavam e eu achava que era eu, que o mundo tava sendo cruel comigo. Sim. E então acho que o feminismo, pra muita gente, pra muita mulher, tirou essa culpa, veio né? dessa maneira do tipo, nossa, tá todo mundo na merda. Então todas as mulheres nessa mesma merda, umas mais merda, umas outras, merdas diferentes, tipos e cores, mas não tô sozinha, não é à toa, né? Comigo, não é pessoal. Sim. O mundo não tá sendo cruel comigo. Esse sistema é cruel com todas as mulheres ou todas as classes que estão abaixo dessa hierarquia, né? E é interessante essa percepção, porque aí você consegue ser mais empático com o sofrimento dos outros, né? Se a gente tá partindo do princípio de que todas as mulheres sofrem algum tipo de opressão, a gente consegue ter mais empatia pra abrir o olhar pra outra que sofre outro tipo de opressão que não é a nossa, né? Essa questão de descobrir isso, tem essa frase da Marcia Tiburi também que a gente destacou aqui, que é muito boa. O patriarcado é muito mais uma cortina que se usa para esconder o que não deve ser mostrado. E o feminismo surge como um descortinamento. Imagina o que pode significar o gesto de tirar as vendas dos olhos acostumados ao escuro. É exatamente essa sensação. Agora, essa sensação de tirar venda de uma coisa que não deve ser mostrada, parece o quê também? Exatamente o carnismo, né? É a mesma sensação que a gente tem. A gente já não sabe mais agora quem ouve esse podcast, se é mulher, se é homem, se é vegano, se não é. Mas a maioria das pessoas, ao se tornar vegana, teve exatamente essa sensação que ela descreveu aqui. Caramba, tinha tudo isso aqui e eu tava no escuro, eu não tava vendo, agora eu vejo. Então, é legal esses choques, nesse momento de virada, né? Que é quando é a Matrix, quando você olha e fala, caraca, cara. Então, aproveitar esse momento de virada dessa percepção pra não só se definir como, então, sou vegana, então agora eu como comidas veganas. Sou feminista, então agora eu me consumo coisas feministas. Ou enfim, sei lá, posso não usar sutiã ou não usar maquiagem. Mas que mais, né, que a gente pode fazer, já que a gente constatou isso, né, pra transformar. Acho que essa é a proposta aqui hoje.
Você falou de empoderamento, né? Essa palavra é muito maravilhosa, a gente vai tentar trazer os termos, né, que a gente tem ouvido muito falar, porque às vezes rola muito desses termos ficarem tão naturais de serem falados que acabam muitas vezes perdendo até o sentido. Essa palavra é muito linda, mas nesse sentido de entender que sim, somos agentes dessa transformação, e é isso, com esse empoderamento é poder perceber, como você falou, como empatia, a dor do outro. Então, se eu tô sentindo isso, se eu percebi que essa dor é minha e que essa falta de oportunidade é minha, que essa opressão sou eu que tô sentindo, poxa, mas a minha mãe, ou aquela moça que trabalha. Você vai juntando tudo e aí sim você consegue ter um olhar, né, sobre as outras dores e as outras pessoas no geral. Eu acho importante a gente falar também que, mais uma vez, não é dizer que a gente, porque virou feminista ou vegana, é melhor do que qualquer outra pessoa. A gente só ampliou a nossa visão, as nossas perspectivas do que a gente acreditava que era o mundo. Agora a gente vê sobre novas perspectivas, né? E a gente tá constantemente ampliando essa visão, assim. Sim. E é o boom do fazer sentido, né? Aquela coisa de você realmente falar, cara, rola umas ligações, sei lá, no cérebro, fala, cara, faz sentido mesmo, assim. Então, por isso que isso não dava certo. Não que magicamente as coisas vão começar a dar certo, muito pelo contrário. Mas aí é um... Até complica um pouco mais às vezes. Complica um pouco, claro. Mas tem o caminho, assim. Tem a luz no fim do túnel pra você falar, então eu vou construindo por aqui. É por esse lado que eu vou construir pra tentar chegar num lugar melhor pra todo mundo. Então, é isso. E aí, essa questão do empoderamento ficou muito do tipo mulher, super mulher, girl power, faço tudo mesmo, dou conta de todas as questões. E assim, esse feminismo que elogia mulheres por serem múltiplas, por serem por serem super heroínas e veste capa e tudo mais, tipo, tá pesado, sabe? Não me elogia por causa disso, porque a gente tá segurando todas as bases. A gente já falou sobre carga mental aqui, sobre o quanto hoje ser mulher é acumular múltiplas questões tarefas. E funções e tarefas. E aí vem alguém dizer, nossa, você é super, você é muito massa. Você é muito... Tem que ser desse jeito mesmo. Eu acho que rolou um processo histórico, assim, de ondas de feminismo, né? Porque tem muito estereótipo da mulher bem-sucedida, e tem até a Djamila falando na casa da TPM do ano passado. Exatamente isso, da mulher executiva, super bem-sucedida, mãe, com empregadas e babás, mas mãe, e com um apartamento super de luxo, com carro de luxo. E ainda faz yoga, tá, meu? E ainda faz yoga, e é magra, e é maravilhosa. Super né? mulher mesmo. Super mulher. Mulherão da porra. Exatamente, mulherão da porra. Que dá conta de tudo, manda em tudo, tem não sei quantas pessoas submissas a ela. E essa é uma visão de mulher de sucesso, né? Que foi construída, eu acho, talvez ao longo dos anos 90, começo dos anos 2000. E ela conseguiu vencer o patriarcado. Então... E eu acho que depois disso surgiu uma vertente, né? Porque veio essa construção da mulher super bem-sucedida, e aí eu acho que nos últimos anos, que é meio que a nossa leva de feminismo, assim, de mulheres que foram mais pra questão individual de empoderamento, né? De se sentir, que é o que a gente tava falando antes. E aí veio o feminismo liberal, que é o mesmo problema que a gente coloca do veganismo liberal, por exemplo, de tudo ser capitalizável, né? Tudo estar em função do capitalismo pra dar lucro pra alguém, que também é um problema. E sem a visão exatamente do coletivo, né? Na visão minha, eu, e aí a gente não vai pra lugar nenhum, a gente continua na mesma. Feminismo girl power, feminismo da Globo, feminismo da Fernanda Lima, não ela, pessoa física, sei lá qual mas é o que ela representa. O que ela representa é tipo, não vamos sair desse lugar pra algum lugar, né? É ingênuo até pensar que esse é o feminismo e tá tudo bem, a Globo tá falando de feminismo, ou, né, as marcas estão falando de feminismo, tá, e aí, próximo passo, continuamos na mesma, né? Sim. Continuamos na mesma, porque é isso, é uma liberdade e uma igualdade ali entre as que já são iguais. Quem mais tá incluída nesse feminismo? O feminismo liberal, ele não inclui a grande massa, da mesma coisa que o veganismo liberal não inclui a grande massa, né? Não basta só eu usar uma camisa escrito feminista, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso, né? Porque senão eu vou estar ali só no meu eu, 100% do tempo. E vem só muito falando nessa de mim. De somos todas iguais, somos todas irmãs, e mana pra cá, mana pra cá. Mas é outra coisa que também não é verdade, né? Não somos iguais mesmo. Então nossas pautas não vão ser as mesmas, e reconhecer isso, né? Saber que a gente começou esse episódio justamente falando isso. A gente pode falar do nosso feminismo e a gente pode tentar dar voz para outros feminismos, porque a gente sabe que a gente fala desse lugar que a gente tá aqui. Então a gente esbarra muito no outro termo, que é a representatividade, né? A gente vê muito o movimento dessa briga mesmo por ter mais diversidade nas marcas, nas campanhas, nas empresas. É óbvio que isso é muito importante, mas assim, quem a gente quer ver nos representando também, né? Isso é outra frase da Djamila, representatividade a que custo?
Mas, de qualquer maneira, eu acho o movimento de brigar por, acho maravilhoso. Eu acabei de ver uma campanha da Colgate e colocou os embaixadores da campanha. Sim. Você viu isso? Eu vi. E aí, apesar de ter uma coisa inclusiva do tipo, tinha a Paola Antonini, que ela é amputada, mas eram só brancos. E aí, o movimento ali foi encabeçado pela Tia Má, não lembro mais quem. Enfim, começaram a estimular a galera a ir lá e comentar e dizer, cadê os pretos? Cadê os pretos? Fizeram até uma montagem com a galera. Ah, isso eu não vi. As opções, né? As opções. Olha aqui, Colgate. Não preto tem, também escova os dentes. Maravilhoso. Não tem, quase não tem preto na internet, né, influenciando. E aí, eles colocaram, acrescentaram, ó, já tem uns 3 ou 4 que eu vi de último aqui, que já tinham sido acrescentados. Então, isso é muito importante. Vão ter que engolir, a princípio não pensaram, ou perceberam o erro, não perceberam, colocaram por causa da pressão, não sei. Não interessa. Mas tá lá. E acho que esse movimento de hoje em dia nada passa, sabe? Acho que antes passava porque... Não tinha alcance, talvez. Talvez não tinha nem como ter essa voz, porque como a gente ia falar, não tinha essa coisa das redes sociais tão rápida, né? Essa comunicação tão direta. E acho que muita coisa, eu não sei, obviamente, eu tô dizendo aqui eu de fora de mulher branca, mas eu acho que eu mesmo como mulher branca, deixava passar muita coisa. Não parecia tão grave. Porque é óbvio que eu não sentia na pele. Mas até o fato de ser mulher, ver um congresso cheio de homens, muitas vezes me passou desapercebido. Sim. Porque aquele espaço de poder é pra homem mesmo. Nem tá era. acostumado, né? Nem era pra eu estar lá ou pra alguma mulher estar lá. Hoje a gente já não deixa passar. E isso é ótimo. Conseguir colocar, mesmo que a força, mesmo que engolido, essa representatividade, isso é óbvio que é maravilhoso. Mas assim, a gente sempre tem que pensar até isso agora, falando em política, em eleições e tudo mais. Óbvio que a gente quer mulheres em todos esses cargos políticos, mas assim, que mulheres, né, a gente quer ver. Sim. Teve um episódio agora do Olhares podcast sobre política, mulheres na política, sororidade e tudo mais, e elas falam exatamente isso. A gente quer mulheres, mas não é mulher a qualquer custo, porque ó, ainda tem muita mulher que vai ali e representando os mesmos ideais super conservadores, assim. Então, tem uma mulher aí, mas ela vai votar contra a descriminalização do aborto. Então, que tipo de representatividade a gente quer? Tem a hashtag Meu Voto Será Feminista, que é maravilhoso, que ali por ali a gente pode chegar em algumas candidatas pra gente pensar. Mas isso é assunto para outro episódio. Eu acho legal ler essa frase aqui da Audre Lorde. Eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. E aí fica um convite a todo mundo, que todas as mulheres... e todos os homens também, porque eu acho que vale nessa reflexão, mas especialmente as mulheres que sabem que estão em posição de privilégio, assim como nós, de prestar atenção nos relacionamentos com outras mulheres que você tem no dia a dia, e não só suas amigas, porque a relação de amizade é muito horizontal, né, normalmente. É as pessoas que estão no seu dia a dia que te servem, a mulher que trabalha na padaria, no restaurante que você frequenta, no salão que você vai, a pessoa que trabalha na sua casa, que normalmente é mulher, né, 99,9% das vezes é uma mulher. Que tipo de relação que você tem com essa pessoa? Como que você trata ela? Seu feminismo engloba ela? Exatamente. Seu feminismo valoriza ela? Você acha que ela tem as mesmas oportunidades? Você acha que ela tem chances de mudar a realidade dela a partir do que você traz pra ela, a partir do que ela tá fazendo ali no dia a dia, sabe? Eu acho que é um questionamento sempre... É um questionamento que eu comecei a fazer muito tempo atrás e eu fui abdicando de ter alguns desses privilégios de serviço mesmo, porque eu achava que a relação estava injusta. Porque eu achava que o tanto que eu podia pagar para aquela pessoa não era adequado pro serviço que ela estava prestando para mim, sabe? E me perguntando se é a melhor solução, mas é uma relação que eu não gosto de ter, assim, tipo, ter alguém, por exemplo, limpando a minha casa por um valor que seja muito baixo. Eu me sinto mal. Sendo que eu posso fazer o mesmo serviço que a pessoa, só tem que separar, né? Se eu tenho a possibilidade de escolher de limpar a minha própria casa, assim, se eu tenho um tempo disponível, porque muitas mulheres não têm, obviamente, né? Daí a gente tem que incluir aí também mães solo, né? Mães de família, tendo a necessidade de ter uma pessoa, por exemplo, pra compartilhar o serviço de casa, mas eu, na minha condição atual, eu não necessito, né, de uma pessoa, então eu sempre me questionei muito isso, assim, até onde vai o meu privilégio, assim, até onde eu preciso disso, até onde eu tenho que submeter alguém a fazer um serviço que eu mesmo não faria pra outra pessoa, sabe? Eu lembro, você falou isso, eu me lembrei de uma história que no último, não sei se foi, não lembro se foi Natal ou Réveillon, acho que foi Natal, que eu passei na casa de uma familiar e já completamente diferente, assim, da realidade, um super casão e tal, e aí eu, na minha cabeça, na minha família, sempre foi tudo bem simples, então Natal, Réveillon era sempre nós, meu pai cozinhando, minha mãe cozinhando, todo mundo cozinhando, geralmente as mulheres, né, mas meu pai cozinhava também, e aí todo mundo se servindo
normal. Eu cheguei lá na casa dela e tinha 2 mulheres trabalhando. E eu fiquei, assim, inconformada com isso, porque eu pensei, se essas mulheres estão aqui na noite de Natal, quem que tá passando o Natal com a e a família delas? E aí eu fui questionar isso, óbvio, né, que a gente não aguenta, a gente é rainha da problematização em pleno, né, que a gente não deixa passar festa, não tem nada, não tem problema não. Eu falei assim, não, mas ela é ótimo pra ela, porque ela precisa. Ela precisa do dinheiro. Ela precisa desse dinheiro, então a gente tá ajudando ela. Realmente tem esse pensamento ainda de que, óbvio que essa mulher precisa desse dinheiro, óbvio que esse dinheiro vai ser ótimo, porque ela vai conseguir aí pagar a ceia dela ou comprar o presente da filha dela. Mas que cruel, né? Sim. Que cruel a gente tirar ela da casa dela pra trabalhar no nosso Natal. Cara, se você tem dinheiro, né? Porque você... Não é um dinheiro que vai fazer falta pra maioria das pessoas, essa é a verdade. Que tem dinheiro pra contratar 2 pessoas pra trabalhar no Natal pra elas. É completamente desnecessário. Porque você simplesmente não doa parte desse dinheiro, né? Eu sempre me questiono isso. Não, ou tu contratar de outras maneiras. Essas mulheres que estavam servindo, elas faziam a comida, várias comidinhas elas que fizeram. Contrata a ceia, né? Como muita gente compra ceia antes, entrega e vai, né? Não precisa ficar ali. E aí, sei lá, chama ela no dia seguinte, 2 dias depois pra lavar a louça, Deus. Bom, né? enfim, são muitas questões, mas tem esse pensamento da gente achar que ela não faz o serviço, mas ela precisa, eu ajudo. Então, pra gente questionar isso, assim, muito do que horas ela volta também, né? Sim, gente, que filme maravilhoso. Então, enquanto a mulher tá na sua casa criando seu filho, quem tá criando a filha dela, né? Enfim, ciclo louco, mas pra gente refletir também. E aí a gente fala muito sobre liberdade de escolha, né? Porque a gente, como com privilégio, a gente tem a liberdade de escolha de ter esse empoderamento, se vestir do jeito que a gente quiser, não vou falar usar maquiagem, do jeito que a gente ou quiser. vou usar maquiagem. Enfim, né? Agir da forma que a gente quer. Esse é o nosso empoderamento. Esse é o nosso empoderamento. Mas a maioria das mulheres não tem a liberdade de escolha. E por mais que elas não entendam, pra elas o feminismo não tenha chegado da mesma maneira, né? Ou por mais que ainda não tenha chegado esse conceito pra elas, porque uma hora vai chegar, eu espero que chegue. O que a gente pode fazer por essas mulheres, né? Essa questão de escolha, a gente vai colocar também de link, tem uma tirinha muito boa sobre a questão da maquiagem, da gente achar que a escolha, que é uma escolha feminista, usar ou não usar maquiagem. Então, pra diferentes mulheres bateu de um jeito diferente. Então, por exemplo, a quem sempre usou muito, da maneira de, corrigir imperfeições, ou tipo, eu tenho muita olheira, ou não sei o quê. Aí você virou refém da maquiagem, um dia você descobriu o feminismo e falou assim, olha, não preciso disso, caramba, eu posso ser livre, e aí a sua escolha é não usar. Ou, pra quem usar, por exemplo, posso usar um batom vermelho, uma maquiagem forte, não ser chamada de puta, porque eu posso e sair assim com esse batom vermelho e tudo bem. Achando que isso também é uma escolha feminista. Óbvio que é muito legal a gente poder escolher nesse caso, entre um lado e o outro. Mas seria realmente uma escolha se fosse amplo, né? Que a gente mais fluido. Se não fosse pautado por essas questões. Ser aceito ou não ser aceito. Ser assediado ou não ser assediado. Então, nessa tirinha tem faz esses comparativos. E aí tem uma coisa que me pegou muito aqui, que é isso. A gente, às vezes, uma mulher numa situação, por exemplo, uma mulher gorda, ou uma mulher negra, ou uma mulher trans, às vezes a maquiagem vai ser o que vai ser a diferença nela ser contratada no emprego ou não. Né? Então a gente tem que entender assim, essa nossa questão de escolher ou não usar maquiagem, por exemplo, também é um privilégio. Além de ser um privilégio, a gente entender que essa não é uma escolha feminista que a gente faz, é uma escolha do patriarcado. Sim. Sabe? Então aí tudo bem, óbvio, não tem assim, use ou não use. Vai continuar sendo uma escolha sua, mas ter uma consciência que essa escolha, ainda assim, ela tá sendo dentro desse conceito do patriarcado. Sim. Triste, né? Porque é isso. A gente tá cheio de citações hoje, porque a gente tentou voltar ali aos textos e aos vídeos que inspiram a gente sempre. E a Djamila fala também na Casa DPM daquele comparativo não vegano do aquário. Sim. A gente tá falando muito de Djamila esperando que todo mundo conheça. Pra quem não conhece, Djamila Ribeiro, se não conhece, dá um Google, vai atrás, agarra ela na rua, dá um beijo nela, porque é maravilhosa. Mas a Djamila é uma feminista não vegana e, inclusive, tem sérias críticas ao veganismo. Mas, enfim, é uma mulher maravilhosa. E ela, na Casa DPM, ela fala de ter ido a um aquário com a filha dela. E aí tinha umas arraias. E aí ela pensou nessa comparação da questão das mulheres, nós mulheres privilegiadas, brancas e tal, a gente acha que a gente tá livre, mas na verdade é só porque o nosso aquário é maior, é um aquário grande. Então aí uma mulher negra tá num aquário menor, uma mulher trans tá num aquário menor, e aí muitas vezes por a gente estar nesse aquário maior, a gente acha que a gente tá livre. Chegou no topo, e aí a gente diminui o aquário delas, assim. Então pra gente pensar, vamos lutar pela liberdade, assim, sem aquários, isso sem sim, aquário, pra raia e pras mulheres. Pras mulheres todas,
situação. Não vamos repetir a lógica do patriarcado de continuar oprimindo, assim, né? E pensar que, eu tô aqui arrasando no meu aquarião que dá pra eu dar a volta aqui. Não, vamos lutar pra não ter parede nenhuma, pra não ter aquário nenhum, pra todo mundo ser livre de verdade. E é exatamente esse nosso aquário, mesmo esse aquário grande, continua sendo o aquário. Então isso quer dizer que a gente também se ferra com ele muitas vezes. E a gente sabe, a gente sente isso na pele, a gente não é livre, não. Eu sou uma mulher negra e eu sou feminista. E, assim, eu me vejo como feminista, acho que desde muito, assim, desde a adolescência. Mesmo sem entender muito o que isso significava, mas eu me identificava, né, com algumas pautas feministas. E aí, isso, na época da faculdade, em 2005, 2006, eu comecei a procurar uma referência teórica, né, sobre feminismo e principalmente sobre o feminismo negro. E eu fiquei muito assustada que encontrei pouquíssimas referências, né. A nossa única grande referência naquela época era a maravilhosa da Sueli Carneiro. E hoje eu fico muito, mas assim, muito feliz que tem surgido nomes fortes, né? Potências pretas muito fortes que têm levantado a bandeira do feminismo e mais que isso, né? Do feminismo negro. E assim, o que eu gosto muito de trazer para a luz do debate, assim, né? Além de ser feminista, acho que uma coisa importante frisar que eu me enxergo como uma feminista interseccional, uma feminista negra interseccional. Acho que isso fica até uma dupla afirmação, né? E eu acho que é muito importante a gente colocar a luz da interseccionalidade nesse debate, porque a gente vê que as conceituações clássicas, né, de opressão dentro da sociedade, como o racismo, o machismo, até mesmo as intolerâncias religiosas, elas não agem sozinhas, né, mas elas dependem de outras formas de opressão, elas interrelacionam e elas criam um sistema de opressão que reflete um cruzamento de múltiplas formas de discriminação. Isso é muito sério, né? E aí eu acho que quando a gente coloca uma luz interseccional nesse debate, a gente consegue analisar todas as camadas, né, dessa opressão e toda a subjetividade que está dentro disso. E a Angela Davis, ela tem uma fala muito bacana, que ela fala que quando a mulher negra se move, toda a estrutura da sociedade se move com ela, né? E isso é muito verdade, isso é muito profundo, porque nós, mulheres negras, hoje a gente se encontra na base, né, da pirâmide social. Então, imaginar que quando você desloca essa base, você está deslocando um sistema inteiro de opressão e você está repensando de uma forma completa, né, como essas opressões agem. E aí a gente também não cai na cilada horrorosa da universalidade. Porque o que acontece quando a gente generaliza, né? A gente não abarca todas as subjetividades que está em ser uma mulher negra ou ser uma mulher trans. A gente cai nesse discurso que é meio raso, né? E não é efetivo. E aí entra na frase clássica da Djamila, que é: não dá pra falar de gênero sem falar de raça e classe. A gente não consegue separar uma coisa da outra, porque é exatamente isso. Vai estar sempre alguém oprimindo outra pessoa e a gente precisa conseguir quebrar esses ciclos de opressão. Essa questão do lugar de fala, de às vezes a gente achar que, então eu não posso, eu, mulher branca, eu não posso lutar junto contra o racismo, ou o homem, né? Mas eu não posso falar sobre o feminismo, eu não posso tentar ajudar vocês de alguma maneira. O lugar de fala, ele nunca disse isso. O lugar de fala nunca disse, né? Porque a gente tá querendo dizer assim, fale de tudo, mas fale do seu lugar. Da onde você tá, da sua perspectiva. E pra quem você tá falando. Então você é um homem, você quer falar de feminismo, cola nos seus brother, fala de feminismo pra eles, cita as feministas importantes pra ler, pra ouvir, ou fala de uma coisa que você ouviu de uma amiga sua e que você acha importante repassar, recrimina comportamentos machistas, dá bronca mesmo, fica passando pano. Isso sim é lutar pelo feminismo, e não você querer levantar a voz pra dizer, eu sou feministão pra caralho, me deem palmas, por favor, porque eu sou super desconstruído. Dado não precisa, né? Mais feminista que o dado, gente. Então, um cara que tá querendo protagonizar o negócio e receber palmas, porque ele é feminista, porque ele é super desconstruído. Não precisa, né? Você já tem o protagonismo demais, assim. Da mesma forma que as mulheres brancas não podem falar pelas negras, ou exato, pelas isso não quer dizer que a gente vai estar do lado, não vai estar do lado lutando, ou não vai se posicionar quando a gente presenciar uma atitude racista o tempo todo. Então, isso é lutar junto, né? E se posicionar como uma pessoa antirracista em todas as questões do país ou mundial. Sandra falou disso também. Marielle Franco assassinada.
crer, não é comigo, não, né? Não sou Sim. preta, né? Tô aqui, tô tranquilo. Não, vai falar sim, a gente tem que se posicionar sempre sim. E se você for homem, tem que ser antimachista. Esse é o posicionamento, não é simplesmente se calar e deixar passar a piada dos seus brothers que falaram merda Eu no meio acho do que bar. a galera tá usando até essa desculpa do lugar de fala Pra não não ter falar. que se comprometer. É, pois é. Ah, eu não posso falar sobre isso, não é meu lugar de fala, amigo. Pelo amor de Deus. Pra começar, o lugar de fala de um homem branco hétero, todos os lugares de fala de vocês, a fala de vocês é tido como a fala. E quando um homem branco fala, Todo mundo escuta. Não, Tá e sempre certo. além disso, é o discurso padrão. Ele não tem que falar de alguma posição, né? Uhum. Ele fala por... Aí quando uma mulher vai falar, é uma mulher falando. Quando uma pessoa trans vai falar, é uma pessoa trans falando. Sim. Quando uma mulher negra vai falar, uma mulher negra falando. Sim. Eu acho interessante algumas conversas com algumas pessoas que rolam assim de vez em quando, que a pessoa vai contar uma história. Ah, não, porque fulano, que é negro, é interessante pra história, pra você saber se a pessoa é negra ou não. Você vai contar uma história do quê? Vai falar de racismo? É relevante. É relevante, sabe? Não é relevante. Pra que você tá incluindo a raça dela, né? A cor de pele dela, enfim. Eu tenho pra uma poder amiga, falar eu tenho uma amiga sobre a história dela. Que me fala que sempre que alguém vai elogiar ela e dizer quanto ela é bonita, a pessoa fala assim, nossa, você é uma mulher negra muito bonita. Que horrível. As pessoas isso. fazem isso. Acontece muito com mulher Eu nunca gorda ouvi também, isso. né? Eu nunca ouvi falar que eu era uma mulher branca muito bonita. É, eu também não. Nunca na história da minha vida. Então é muito louco. É, pra gorda também. Nossa, Pra gorda também. você é uma gorda muito bonita. Não, pra gorda ainda até assim, é um ó. rosto muito bonito. Pra uma gorda, você até que é bonita. Uhum. Tem isso também. Bizarro, né? O padrão é o branco, é o outro, e aí você precisa destacar. Não é que ela é uma mulher bonita no geral, comparando com todas as outras. É que dentre das negras, ela é bonita. É Sim. isso que a pessoa quer dizer. Exatamente. Porque o negro naturalmente não é bonito. Outro dia eu tava numa mesa de bar com 2 casais. É uma pessoa falando que foi visitar o irmão do marido em Gana. E aí ela falando que foi muito bizarro, porque eles saíram pra um bar e as pessoas dançam muito lá. Dançam, arrasam, né? Eu já fui pra uma festa do filho do embaixador de Gana, inclusive, porque eu estudei com ele na faculdade e eu fiquei com vergonha de dançar. E eu não sou uma pessoa que tem vergonha de dançar normalmente. Eu fiquei, tipo, quietinha no meu canto. Enfim, ela contando essa história e falando que era incrível, porque todo mundo dançava muito e os homens, eles eram muito grandes e eram bonitos, sabe? Mas as mulheres não eram muito bonitas, porque elas tinham um traço muito forte, sabe? Muito masculino. Aí eu fiquei, tipo, o Vitor só apertou meu braço assim e a gente ficou, que tipo de referência de beleza, que é totalmente aleatório, sabe? Por que os homens são bonitos e as mulheres não são bonitas no mesmo país? E é exatamente isso, porque a maioria das mulheres negras no nosso país não são consideradas bonitas. Então tem as mulheres negras muito bonitas, que aí normalmente elas não são negras, elas são o quê? Morenas. Isso. Porque ainda tem essa questão de não falar que é negro, falar que é moreno, né? Pra amenizar a cor da pessoa. Pra embranquecer. Mas as pretas mais aceitas como bonitas e na mídia e tudo mais são as que tem, as que são de pele mais clara e as que são com os traços mais brancos, né? E eu vi, esses dias rolou na internet a criança mais linda do mundo, você viu isso? Não. E era uma menininha, 5, 6 anos, negra, mas linda, 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 obviamente linda. Mas você viu os traços dela, era como se fosse uma menina branca da pele mais escura, porque ela tinha o nariz fino, os traços delicados, a boca fina. E eu pensei, por que as pessoas estão, né, tão dizendo que essa menina é bonita e aceitando o fato dela ser negra? E ela tinha o olho mega azul. Sempre tem olho claro, né? E aí sim ela era bonita. Então a gente tá falando tanto de interseccionalidade, ou palavrinha difícil, a gente já conversou sobre isso no episódio passado, e a Sandra ensinou pra gente, dentre tantas outras coisas que eu não sei nem porque eu fiz faculdade, porque aprendi tudo com a Sandra, que esse termo foi usado pela professora norte-americana Kimberly Crenshaw, será que é? Em 89, obviamente esse conceito já existia como uma intersecção, de aquela coisa de matemática, não, pessoa de humanas falando, melhor você não tentar dar um exemplo, Thaís. Mas ela deu esse nome falando sobre opressões. Então a gente usa esse termo como intersecção de lutas, mas ela definiu o termo como, na verdade, a intersecção das opressões que uma mesma pessoa pode sofrer, no caso, uma mulher negra. Uma mulher negra, ela experimenta 2 tipos de opressão. 3 aqui no Brasil é mais comum, porque ainda entra de classe. Sim, ou 4 se ela for lésbica, enfim. Nesse primeiro exemplo que ela pensou foi exatamente isso, porque tem o TED dela, a gente colocou no episódio passado, para defender uma mulher na questão judicial mesmo. Então aquela mulher, a empresa alegava que sim, tinham pessoas contratadas na empresa que eram mulheres, então ela não podia reclamar que ela não foi contratada por ser uma mulher, e sim, tinham pessoas contratadas na empresa que eram negras. Então ela não podia reclamar
reclamar também de não ter sido contratada por ser negra. Mas não tinha nenhuma mulher negra contratada. Precisava juntar, de alguma maneira, dizer que ela justamente não foi contratada porque juntou essas duas questões, né, na mesma pessoa. Então foi aí que surgiu, e aí a gente usa isso hoje pra dizer a intersecção das lutas, e quando a gente quer dizer justamente isso, que não dá pra falar de gênero sem falar de raça, sem falar de classe, não dá pra separar essas coisas, é justamente isso, porque em muitas pessoas as múltiplas opressões se aplicam e como a gente vai dividir, né? Às vezes a gente fala, uma mulher feminista, ou enfim, qualquer luta que seja, se a mulher, ela na pele, ela é negra, se ela é lésbica, não tem como ela, hoje eu vou falar de feminismo. Só uma coisa, hoje eu vou lutar por feminismo. É impossível, porque é impossível separar isso da pele, né? É impossível separar isso da vivência, ela não tem essa opção de escolher. Justamente por não dar pra dividir, é que essas lutas têm que ser faladas juntas, né? Porque são questões sociais, né? Eu acho que, por exemplo, com o veganismo, a gente consegue separar um pouco, assim, tem dia que a gente não fala de veganismo. Existem os dias que a gente consegue não falar. É meio difícil, mas tem os dias que a gente consegue não falar, e que ninguém cita, ninguém pergunta. E aí você fica lá de boa, você tá lá, é um dia comum que você come que normalmente. É um exercício forte, porque é pra colocar no outro mesmo, que é o animal. Exatamente. Que ele não tá ali, né? A gente nem tá sentindo pra poder reclamar todos os dias. A gente tem que se colocar no lugar mesmo pra conseguir falar, né? Pois é, mas agora eu nunca vou conseguir não falar sobre ser mulher. Exatamente. Né? Então, outras pessoas não vão conseguir deixar de falar sobre ser mulher e lésbica, mulher e trans, né? Então, realmente tem que perceber essa interseccionalidade de opressão. E se a gente começou falando que feminismo não era um conceito, era um projeto de sociedade, esse é um dos caminhos, né? Assim como a gente chegou na conclusão do episódio passado que um dos caminhos pra gente chegar numa sociedade, né, livre, justa, era unir as forças com as lutas, pro feminismo é a mesma coisa. É um projeto mesmo, a gente pegar e conversar com todo mundo que tá já lutando, já sofrendo, já se sentindo oprimido, nesse lugar de silenciamento mesmo, de violência, e lutar por isso juntos, assim, né? Agora a gente tá falando muito, a gente sempre gonga muito o homem, né? Como se a gente estivesse gongando o homem, né? E, na verdade, a gente tá gongando esse projeto, o patriarcado como um todo, porque é ele, essa maluquice dessa hierarquia de pessoas é que fez a gente chegar nesse ponto de que quem tá em cima acha que pode dominar e violentar e silenciar quem tá embaixo. O projeto maluco do patriarcado que não deu certo, que a gente critica. Agora, é ótimo pros homens o patriarcado? Funciona pra eles? Tá maravilha? Tá tranquilo? Pois é, essa é a questão que a gente quer trazer, né? A gente acredita, e eu acho que tem cada vez mais homens falando sobre isso, é muito legal, de questionar, né, o que o patriarcado trouxe de ruim pra eles mesmos. E não só pras mulheres, né? Pras mulheres é uma consequência talvez mais óbvia. Pro top da cadeia. Tá pro top do top, tá tudo bem, mas mesmo pra quem tá tudo bem, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Que é o conceito que a gente fala de masculinidade tóxica, né? Então, se todas essas características que fizeram a gente se sentir oprimida, violentada, silenciada, ou coisas que a gente deixou de fazer por ser mulher, então vem um monte de conceitos e de coisas que também esses meninos que viraram homens deixaram de fazer ou não puderam fazer por ser homem. E isso, óbvio, que colocou eles numa posição, às vezes tranquila, de superioridade, mas também colocou eles numa posição difícil, porque quem consegue viver só de violência, de poder, e não poder se expressar, sentir, né? Eu acho que essa é a pior parte, assim, é você não poder sentir e não poder acolher o sentimento dos outros, né? Porque é isso, a maioria dos homens, essa ideia do homem não chora é a mais clássica, né? Mas o homem não só não chora, o homem não fala o que tá sentindo, o homem não ama direito, né? O homem não se cuida, porque se cuidar é coisa de viado ou de mulher, falando agressivamente do jeito que eles mesmos colocam. Não pode não querer transar, por exemplo. Não pode não querer transar. Não pode ser gay. Não pode ser gay, essa é uma dificuldade. Não pode muitas coisas também. Uma repressão muito grande pra quem é e não consegue sair do armário, né? Ou adentrar a comunidade da forma que realmente queria estar, porque tem uma repressão muito grande. Não pode exercer nenhuma atividade feminina sem ser taxado de afeminado. Como se isso fosse uma coisa ruim, né? Você ter características femininas. Pior xingamento. Mas, gente, não poder conversar. O pior xingamento pro homem é ser chamado de mulherzinha ou de viado e tal. Mas vocês já conviveram com aqueles machos típicos, assim, macho? É só isso que eles fazem entre eles o dia inteiro. Eu trabalhei muito tempo no SBT, vocês sabem, então eu trabalhava muito com homens, num ambiente muito masculino. E é o dia inteiro, é assim, viado, aí vem cá, viado, se eu te pego e pega a bunda, e pega... Os homens, na verdade, o que eles gostam de mulher é pra fazer sexo, porque na verdade, o que eles amam homem. Homens amam homens, é uma coisa louca, assim. Então eles ficam... fixação, uma né? fixação, eles ficam o dia inteiro, eu juro por Deus, tô falando sério.
quem convive sabe, eles ficam o dia inteiro. E é uma coisa assim, de ficar brincando e tal, mas ao mesmo tempo é um tabu. Porque assim, um pega no saco do outro, e aperta a bunda do outro, e faz piadinha, e chama de viado, e senta aqui, não sei o quê. Mas se tem um cara realmente gay ali já é, aí já é machão. Aí já não pode chegar perto, não pode abraçar. Então é um tabu enorme pros caras, assim, realmente poder, tudo bem. Então se você é tão próximo desse seu amigo, tá tudo bem mostrar afeto, não precisa só na brincadeira, porque acho que essa também, esses homens que levam pra esse lado, foi a forma que eles encontraram de demonstrar afeto. Sim. Que triste, né? Você não poder, às vezes acontece uma coisa gravíssima, o cara se separou, um familiar morreu, e você não poder acolher o melhor a pessoa. amigo não sabe lidar, não sabe dar um abraço e falar, cara, tô aqui, tamo aqui, sabe? vamos... É tipo, que palha. isso, gente? Que palha em Brasília. Brasília é assim, pô, mano, que palha. Mas é triste, também é uma prisão, né? É uma prisão muito grande e tem um documentário, eu acho que a gente já falou daqui dele, Sim. The Mask You Live In, e tem um site Triste. de um ator de Hollywood, que são várias conversas, eu acho que só tem em inglês, talvez tenha legenda em espanhol, que chama Man Enough, que é tipo Homem Suficiente. Ele tem um TED falando disso, aí o TED vai ter a legenda em português. Ah, você me falou. Lindo esse TED também. E ele fala sobre como ele mesmo, ele é um estereótipo de homem. Quem que é? O que ele fez mesmo? Você me falou. Ele faz um seriado chamado Jane the Virgin. Ah, tá. O galã do Jane the Virgin. Ele é o galã do Jane the Virgin. Virgin. Eu amo esse seriado, de paixão. Também. E uma das coisas que eu amo nesse seriado é que os homens choram bastante e eles se expressam muito. Isso eu acho muito legal, sabe? E quando ele vira bem o mal no seriado, ele assume totalmente o estereótipo de homem machão, galanteador e tal. E esse TED dele, tanto o TED quanto o Man Enough, ele fala bastante sobre isso. Tanto que dentro de casa ele podia ser sensível, porque o pai dele permitia isso. Mas fora ele endureceu completamente. E ele, como ator de Hollywood, foi exatamente pro pior caminho, porque ele só fez os papéis bem estereótipos de homem fortão, bonitão, porque ele tá dentro do... Tem esse tipo mesmo, né? Ele tá ali dentro do padrão. E aí ele começou a questionar muito isso quando ele casou e, enfim, teve filhos. E ele resolveu fazer essa série chamada Man Enough. Você procurar manenough.com, é gratuita, tá disponível legal, na internet. Vamos deixar nas dicas. Aliás, eu queria saber se vocês entram no Medium, se vocês veem o texto que a gente faz, se vocês entram nos links, que aí a gente coloca toda semana o episódio em todas as plataformas, mas a gente faz um texto e coloca tudo que foi falado, a gente coloca lá links e até mais coisas que a gente lembrou, indicação de vídeo, de canal, tá tudo sempre lá. Depois conta pra gente se vocês estão indo lá, porque tem muito vídeo bom. Semana passada tava ótimo. Comentem também. É legal porque a gente responde pelo Medium também. É uma outra plataforma com que vocês podem falar com a gente. E falando de plataforma, a gente tá no Twitter também, pra quem não sabe. Ah, sim. Twitter lá. bomba, é um mundo à parte o Twitter. O podcast fez isso com a gente, porque eu nunca brinquei de Twitter, não é uma coisa que nunca entrou. Mas é bem divertido. É bem divertido, a gente tá adorando a interação lá também. E é uma conexão com outros podcasts e outras pessoas que a gente não tem. A galera podcast curte um Twitter, isso é muito legal. Quem contou isso pra gente foi a Sabrina. Obrigada, Sabrina, por ter mostrado esse mundo do Twitter pra gente. Mas então, falando em masculinidade, também pros poucos homens que ouvem a gente, mas eu achei legal que essa semana muitos homens comentaram. Vieram comentar e tal, que gostaram muito. A gente já fez essa proposta, a gente faz de novo, que vocês se reúnam, que vocês falem, que vocês chamem os outros homens pra falar. Parece bizarro, deve parecer estranho, porque pra gente, se tem uma pequena vantagem nessa história, foi que a gente aprendeu a conversar muito e a não ter nenhum tipo de tabu. A gente se conhece uma semana e já tá ali contando dos dramas mais profundos, assim. E a gente faz terapia grátis o tempo todo e vocês ficam aí sem fazer terapia e aí quando explode feio. Quando quebra feio. É isso que eu vejo, assim, a gente explode talvez em espaços de tempo menor, eu acho. Mas a gente tá sempre tendo suporte, assim, sabe? Tipo, se a gente se irrita muito, mas dura pouco tempo, porque a gente tem sempre as válvulas de escape. Os homens, eles quebram. Quando adoece, homem quando adoece, gente, é uma desgraça. Jesus, parece que não tá acabando, sabe? E aí, então é bom vocês fazerem esse exercício, por mais que pareça bizarro, difícil, impossível, faz esse exercício. Se você não consegue fazer isso com os caras mais próximos a você, às vezes é mais fácil até fazer com mais estranhos. Um grupo, eu não sei se existe alguma coisa que você gosta, vai no grupo de bike. Mas assim, não vai só pra coisa, tenta ter esse tipo de relação, de poder falar. E aí, cara, tá bem? Não tô. Aconteceu isso, aprende a responder isso, né? E aí, muitas vezes você vai se frustrar, porque eu dei essa dica pro Gui, meu marido. Ele é um cara muito sensível, mas é isso. Quando ele começou a tentar fazer isso, os caras respondiam com foda, cara. E só. Então eu falo, ele se abriu pra
pra tentar fazer esse negócio e aí se frustra porque... Mas segue. Porque é isso. Continua precisa fazendo, quebrar de alguma né? maneira. E eu acho que é saudável pra todo mundo, né? A gente também tem certa dificuldade de falar, né? Mas é diferente, exatamente. A gente tem essas válvulas de escape. Óbvio, tem homens, porque sempre vai ter alguém que vai falar que nem todo homem. Tá aqui, gritou. Ouvindo tá aqui, ó. Tô ouvindo vocês gritando tá aqui. roçando aqui, ó. Mas no geral, vamos falar em comportamento de sociedade, né? Isso é o que a gente vê, o que acontece. E todo mundo como sociedade, quer ver um projeto de sociedade que funcione para todos. Tem que ser tudo mais equilibrado. Então a gente tem que conseguir equilibrar nossas forças masculinas, femininas, tanto as mulheres quanto os homens. E a gente tem que conseguir chegar num padrão de sociedade em que realmente os salários sejam iguais, a divisão de tarefas dentro de casa e fora de casa sejam iguais, sabe? Não tem mais essa hierarquia de isso é trabalho de mulher, isso é trabalho de homem. Eu não consigo mais conceber que a pessoa fique à vontade numa posição de privilégio, ou que ela chegue num cargo mais alto da sua empresa, ou que ela conquiste algum cargo alto na sua carreira e ela não questione, não consegue olhar em volta pra ver se tem diversidade ali. Em 2018, assim, Sim. e até pra gente, às vezes a gente chega, em relação ao veganismo, a gente já falou isso muito, a um evento vegano, só os influencers e tal. Aí você chega lá, você olha em volta e só tem gente branca. Sim. E tá tudo bem pra você, sendo uma pessoa branca? Porque assim, a pessoa negra não tem como ela não reparar se ela é a única negra. E a gente já falou muito disso aqui, a gente ainda vai falar mais, a gente quer falar mais. Tem nomes incríveis que a gente quer trazer pra gente falar sobre isso, sobre racismo e racismo no veganismo. Mas assim, pra pessoa que tá sentindo na pele, provavelmente se é uma única mulher numa reunião, ela vai saber que ela é a única mulher na reunião. Mas assim, você que tá na posição privilegiada, faz o exercício, olha em volta sempre. Vê se tem diversidade. E aí você vai se questionar até o fato de você estar ali, porque cada um tem suas lutas, cada um tem suas dores. Eu com as minhas questões de autoestima ou de questão de ter sempre trabalhado para os outros, então eu sempre fui coadjuvante, porque trabalho de produção é um trabalho coadjuvante, nunca recebi um prêmio, um elogio, uma palma, nada. Então eu tinha essa questão assim. Então hoje quando eu sou chamada pra alguma coisa, dar uma palestra, qualquer coisa, pô, isso infla meu ego, mas de uma maneira do tipo, nossa, tô conquistando um bagulho. E no meu histórico de péssima autoestima, isso é ótimo. Mas na hora que eu chego, eu me questiono, por que me chamaram? Eu, mulher branca, que tô dentro aqui desse padrão, por que não chamaram a outra? E a gente tem que fazer esse exercício sim, assim, e fazendo esse exercício, a hora que você chega lá, nesse espaço que te deram, nesse palco, puxa alguém. Já que você conquistou... Aí é trazer o lugar de fala pro espaço certo, né? Então, você trazer ali pro seu espaço. Eu não vou... Tem situação que eu acho que a gente pode sim negar, mas acho que não é tão efetivo. Mas então aceita, vai lá, ocupa espaço, mas puxa alguém. Porque é a única maneira, assim. Não quer dizer que o homem branco hétero também não tem essas suas questões. Eu sei pelo meu marido que era pra ele ser o típico homem, branco, hétero. E ele tem também muitas questões com essas coisas de trabalho e tudo mais. E se ele conquista uma coisa, ele vai falar, é isso, conquistei, batalhei pra caramba. Claro que ele batalhou. Ninguém sabe das dores do outro na questão de família, o histórico, o sofrimento que a pessoa teve. Mas pensa que com tudo isso, questões pessoais ou de família, de história, aliados com uma opressão estrutural. Histórica, né? Histórica. Aí que você não chega mesmo, né? Então, na hora que chegar, gente, puxa a coleguinha, que é só assim que a gente vai conseguir que seja pra todo mundo mesmo. Essa semana, a Carol J. Adams fez um post no Facebook dela, que a gente segue, mostrando como que funciona a política sexual da carne, até mesmo dentro do veganismo, né? Pra quem não viu, eu postei no Stories também, do Outras Mamas, mas era uma foto falando o maior debate sobre veganismo da história. Escolha 3. E aí tem 9 fotos de 9 ativistas veganos, todos homens. Tem um negro. Tem um negro? Tem, mas só homem, sabe? Então tem James Espy, George Armstrong, a gente já falou isso no episódio junto com a Ioná, Lugar de Mulher na Luta, ouve aí. Mas assim, fica muito claro, sabe? E a gente postou no Stories e pediu dicas pra várias pessoas, né? Pra quem segue a gente. Gente, num mundo de que mulheres, tem Carol J. Adams e Melanie Joy, só falando por cima, assim, sem precisar elas não pensar estarem muito. No debate. Bizarro, é bizarro, né? É bizarro. Porque são mulheres com muito estudo aí, PhDs em veganismo e feminismo, e não estão ali no debate sobre veganismo, falando com ativistas que são ativistas há menos tempo do que elas. Sim. Agora, a minha dúvida é que a gente vai questionar, que ela vai questionar, a gente sabe. Agora, e eles que foram convidados? Exatamente. Não sei se ali era tipo um meme, né? Ah, tá. Mas assim, mas algum que outro seja. homem... Se você entrar no post original, tem vários comentários das pessoas escolhendo, né? Ninguém questionou. Os homens não questionam, sabe? Exatamente isso. Porque o homem chega na posição e ele é escolhido pra participar do puto debate sobre veganismo com mais 2 outros homens que ele acha tão bons quanto ele não vai questionar por que ele foi escolhido, né? E a estrutura é tão cruel
papel que eu vi mulheres nos comentários da Carol dizendo eu não tinha reparado. E não basta muitas vezes ser mulher pra questionar um negócio desse, porque é aquilo que eu falei, às vezes eu vi o congresso só homem normal. Então a gente tem que também se questionar e pensar e ler sobre, e tá sempre do lado lendo Angela Davis, lendo Audre Lorde, e lendo essas mulheres pra gente lembrar que isso tá desigual e não é por acaso, Sim. né? E os homens também, sabe? Os homens têm que chegar junto e falar, poxa, eu queria ter visto a Carol J. Adams nesse post. Você vai fazer um trabalho, por exemplo, que é claro pra mim agora, tá eu e o Vitor trabalhando de casa, ele consegue muito mais trabalho por contato do que eu. Eu tenho clientes que são muito antigos, né? Mas o número de pessoas que já chegaram pra ele oferecendo algum tipo de trabalho, mesmo que temporário, nesses últimos meses que ele ficou sem trabalho, é incrível comparado com o número de propostas que eu recebo. Assim. Tem uma questão de confiabilidade aí de quem vai fazer. É muito bizarro. Por mais que eu seja freelancer há muito tempo. Então, eu acho que tem que ter o questionamento de todos os lados e principalmente dos homens, de tentar incluir mais as mulheres, né? E de tentar incluir mais as mulheres em todos os âmbitos e de perguntar. E aí é a palavra, né? Não é ajuda, é organizar, é colaborar, eu ajudo em casa, mas sabe? eu pergunto cada passo que eu vou dar, né? Exatamente. Tipo, né? Eu ajudo em casa, faço tudo, mas assim, o que precisa comprar? Eu faço compra de vez em quando, mas chega lá e manda 1000 mensagens perguntando o que precisa comprar. Aí sempre esquece alguma coisa. Qual que é o endereço do médico da criança? Que horas marcam não sei o quê? Que remédio ela toma? Que roupa ela usa? Tudo perguntado. Então, não existe essa administrar sozinho, você ajudar. A casa é de todo mundo, o filho é de todo mundo. A responsabilidade de todo mundo, né? Essa frase que você separou aqui é ótima. O papel do homem no feminismo é se desconstruir. Da Heloísa Buarque de Holanda. Muito bom. Quer ajudar? Quer falar que você é feministão? Desconstrói e acrescentaria, fala com os outros caras. Fala com a broderagem, que a broderagem tá demais. Pra se ver livre, né, do próprio machismo que cai sobre eles, assim. Eu acho que todo mundo tem que se libertar do patriarcado, de certa forma. E entender que, eu acho que rola uma coisa do tipo, quando eu comecei a me posicionar em algumas questões que me incomodavam do machismo, não foi desde sempre. Quantas piadinhas eu ri calada, quantas ainda coisas ouço, né? eu ri junto. Sim, mas hoje eu tento, não me importo com a coisa do ser chata, ou ser inconveniente, ou ser agressiva, ou não ser tão legal, ou não ser tão simpática. E quando rolou essa mudança, as pessoas à minha volta perceberam. Então, numa semana, fizeram uma piada e eu aceitei, na semana seguinte eu parei tudo e falei, não, aqui não. Óbvio que as pessoas vão sentir, mas esse nosso desejo de ser aceito e de ser legal, de ser simpático e tudo mais, acaba fazendo você relevar. Às vezes tem questões muito mais embaixo, como o medo mesmo de ser morta na rua, se for falar alguma coisa, não dá. Mas então pros homens, às vezes, que podem justificar disso, tá lá a galera mó descontraída, zoando uma mina, eu vou lá ser o chatão que vou falar, vai. Seja a pessoa chata. Porque aí se você ouvir se você for, tipo, os caras te zoarem, ou falarem, tá virando viadinho, ou qualquer coisa do tipo, paciência, bem-vindo ao nosso mundo, sabe? Assim, de novo, não adianta vocês também quererem ficar sempre nessa posição tranquila. De muito legais. Muito aceito. Pessoas muito aceitas, muito legais e de boa. E se doer quando leva uma porradinha de leve. Ai. Eu acho que é um processo de desconstrução contínua. Assim como é pra gente, né? Principalmente na questão de privilégio. Os homens têm que sempre se questionar. Não basta se questionar e falar e dizer que não, mas eu reconheço que no passado eu era um homem muito escroto, sabe? Eu era muito pior, ou eu maltratei minhas ex-namoradas algumas vezes. Eu quero saber o que você faz hoje. Olha no seu dia a dia, aonde ainda eu estou oprimindo uma mulher, sabe? Não é só olhar pro passado e ver que você já alcançou muito. É um processo contínuo, assim como é pra gente, assim como o processo do veganismo. Sim. Todas as lutas sociais, elas são contínuas, elas não param, né? Não tem um momento de estagnação e falar, não, agora todo mundo chegou no topo, tá ótimo. Não, e eu, né? Eu desconstruí, eu já tô ótima, não reproduzo o tempo todo. Aliás, se você deixa passar uma piada, deixa passar um movimento machista ou racista, você tá coagindo com aquilo que a outra pessoa tá fazendo, né? Com a opressão que o outro tá executando ali. Exato. Então a gente não vai encerrar, mas assim, porque a gente quer fazer um fechamento, né? A gente falou novamente de todas as problemáticas, de todas as coisas que a gente acha ruim, de todas as coisas que a gente acha que ainda tem que fazer, mas a gente chamou várias mulheres para compartilharem com a gente aqui e perguntamos o que vocês esperam do feminismo, qual o feminismo do futuro para vocês, né? No futuro de uma sociedade mais equilibrada. Então aqui vai. Talvez eu veja o feminismo no futuro, o feminismo vai ser capaz, assim, ou que talvez seria para mim um ideal, de mudar a forma como a gente concebe o mundo hoje. Tipo, todo o nosso sistema econômico, todo o nosso sistema social é baseado numa lógica masculina e patriarcal. O feminismo vai vir mudar essa lógica de como a gente vê o mundo. Para além dos direitos das mulheres, assim, como indivíduo, enfim, ele vai mudar, cara, toda a lógica do mundo. Se eles
se ele vingar, assim, né? Vai vingar, porque eu vejo muita imagem, assim, do feminismo como se fosse, tipo, a gente, assim, as mulheres, mano, pegando... Essa é uma metáfora que eu na minha cabeça, assim. Sei lá, a gente fincando, assim, nossas raízes no chão, assim. A gente, acho que não vai destruir o patriarcado da forma como eles estão achando que vai ser, que é a lógica deles, assim, só na guerra, vai ser tipo uma coisa de entrando nos meandros, assim, sabe? De destruindo, assim, aos poucos e enfiar nossas raízes na terra e vai se enrolando, assim, tipo, sinuosamente nas estruturas do patriarcado até que vai fazer ela ruir, assim. Eu acho que é isso que é o que eu espero que o feminismo faça, assim. Feminismo no futuro, eu acho que vai ser simplesmente tema de orgulho, pré-requisito para qualquer interação social, e não uma piada de internet, não uma coisa banalizada, que a gente ainda tenha que ouvir coisas como ser ou não ser feminazi. Feminismo vai ser necessário sempre, eu não duvido disso, eu não duvido que ainda haja muito o que fazer, que a luta é longa, eterna, se bobear. Mas eu acredito sim que no futuro ele vai ser visto, e no futuro muito próximo, no futuro da geração desses nossos filhos, ele vai ser visto com tanto respeito e naturalidade quanto qualquer outra luta social. Eu acho que meninas e meninos não vão mais precisar ficar justificando suas próprias forças e suas fragilidades por qualquer motivo que seja no trabalho, seja em qualquer outro âmbito dessa nossa vida, qualquer outro âmbito social. E para finalizar, eu vou ler um poema que mexeu muito com a gente, muito maravilhoso, escrito pela Emanuele Góes, blogueira, enfermeira, militante do movimento Mulheres Negras, pesquisadora em saúde das mulheres negras. O feminismo do futuro é retinto, tem a cor de minha mãe. O feminismo do futuro é jovem e colorido, em seu tempo primavera, como uma borboleta, metamorfose, transformador, transatlântico, transgressor. O feminismo do futuro é ancestral, passado, história e memória, circular e horizontal. O feminismo é o futuro, ressurgente das cinzas, heranças de Dandaras. O feminismo é o futuro, insubmisso, negro, periférico e plural.